Dilma Rousseff está reeleita presidente da República do Brasil. A apuração ainda não terminou, mas com 99% dos votos apurados, nessa altura, ela já não pode mais ser alcançada por Aécio Neves. Vamos aos números com Neila Medeiros. Vamos lá, Nascimento, muito obrigada. Vamos ver até agora 98,8% dos votos apurados. Dilma aparece com 51,5% dos votos, com a diferença para Aécio de 3 milhões de votos. O governo da presidente Dilma Rousseff tem aprovação de menos de 10% da população, segundo a nova pesquisa do Ibope. É a pior avaliação de um presidente da República nos 29 anos do levantamento encomendado pela Confederação Nacional da Indústria. Em dezembro, 40% consideravam o governo ótimo ou bom. O índice caiu para 12% em março e agora está em 9%. 27% achavam o governo ruim ou péssimo no fim do ano passado. O percentual foi a 64% em março e a 68% em junho. 32% avaliavam o governo como regular. Depois, 23%. Agora são 21%. Meses na presidência da Câmara ontem, nessa legislatura, e durante esses 10 meses tiveram 34 pedidos de impeachment por motivações diversas. Todos são testemunhas que o meu posicionamento sempre foi coerente na minha argumentação e sempre foi de natureza técnica. Eu sempre refutei todo e qualquer pedido que abarcasse o mandato anterior e, baseado nisso, dos 34 pedidos, eu já havia rejeitado 27. Quanto ao pedido que eu diria a vocês o mais comentado por todos vocês, formulado também pelo Dr. Hélio Bicudo e os advogados que eu acompanho, contra esse eu proferi a decisão com o acolhimento da denúncia. E esse acolhimento se deu, basicamente, porque ele coloca a argumentação para o ano de 2015, ele traz a edição de decretos sem números, no montante de 2,5 bilhões de reais, que foram editados em descumprimento à lei orçamentária, afrontando a Lei 1079 no seu artigo 10º, parágrafos 4º e 6º. A votação apenas aprovou a lista de deputados indicados pelos partidos. Não houve chapa concorrente. Mesmo assim, o clima era de disputa. A oposição levou fitas verde e amarela e panfletos com a palavra impeachment. O PT tentou impeachment contra Itamar. Propôs impeachment contra Fernando Henrique Cardoso. Não era golpe. Hoje é golpe porque está sendo contra um governo que despertou esperança e se transformou num pesadelo. Não há motivo para impeachment! Não há nada que desabone a presidenta! A chapa única foi aprovada por 433 votos. Resolve! Isso é sério. A comissão vai ter 65 titulares e o mesmo número de suplentes de 24 partidos. As vagas são distribuídas de acordo com o tamanho das bancadas. PT e PMDB indicaram cada um 8 nomes, PSDB 6. O PP ficou com 5. PSB, PR e PSD com 4, Democratas e PTB com 3, PRB, PDT, Solidariedade, PSC e PROS têm 2 vagas cada. Outros 10 partidos tiveram direito a um nome. Por 38 votos contra 27, a Comissão Especial do Impeachment na Câmara dos Deputados aprovou o parecer do relator Jovair Arantes favorável à abertura do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff.
Nesta terça-feira, o parecer deve ser lido e depois publicado no Diário da Câmara. Depois disso, em 48 horas, o parecer entra na pauta do plenário. Para que o processo avance, são necessários 342 votos dos 513 deputados. Se aprovado, é enviado para o Senado. A votação no plenário deve ocorrer a partir da próxima sexta-feira. A votação começou às 5h45 deste domingo. O primeiro a se manifestar foi o deputado Washington Reis, do PMDB do Rio. Ele teve a prioridade por estar doente e precisou de ajuda para chegar à tribuna montada no meio do plenário. Eu voto a favor. Na sequência, os votos pela região norte alternados pelos estados do sul. No plenário, os deputados usaram bandeiras, faixas e cartazes. O deputado Alfredo Nascimento, ex-ministro dos Transportes, desrespeitou a orientação do PR, que apoia Dilma e renunciou à presidência do partido. Eu quero comunicar a esta casa que renuncio ao meu mandato de presidente nacional do Partido da República, porque entendo o meu voto de forma diferente. Eu voto sim, presidente. Paulo Maluf economizou nas palavras. Senhor presidente, o meu voto é sim. Tiririca não votou conforme queria o PR. Pelo meu país, meu voto é sim. O vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, também não seguiu o PP. Não ao golpe. Contra o impeachment. Eduardo Cunha também votou. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Pouco depois, o deputado Glauber Braga criticou o presidente da Câmara ao votar contra o processo de impeachment. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. O deputado Jarbas Vasconcelos também atacou o presidente da Câmara. Quero, presidente, dizer do meu desconforto de ter aqui uma pessoa como Vossa Excelência presidindo nesta casa. Vossa Excelência agrava cada vez mais com seu expediente aqui no processo político brasileiro. Macula, fica profundamente maculado com a sua presença. O deputado Jean Willis votou contra o processo de impeachment. Depois cuspiu na direção do deputado Jair Bolsonaro. Jean Willis disse que foi insultado depois de votar. Bolsonaro disse que não vai processar o colega. O deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, se emocionou. Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Com o voto do parlamentar, a oposição conseguiu os 2/3 necessários para autorizar a abertura do processo de impeachment. O resultado final decepcionou o Palácio do Planalto, que esperava um placar mais alto contra o prosseguimento do processo. A partir desta segunda-feira, a questão fica nas mãos do Senado, que deve montar uma comissão especial para analisar o impeachment. Esse grupo de senadores tem 10 dias úteis para elaborar e votar o parecer. Só então o impeachment será votado no plenário pelos senadores, o que deve acontecer no dia 10 ou 11 de maio. Depois da derrota sofrida pela presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados em 17 de abril, a eventual continuidade do processo de impeachment contra ela vai ser analisada por uma comissão de 21 senadores. Esta presidência informa que recebeu de todas as lideranças dos blocos partidários os nomes dos candidatos que irão compor a comissão especial que proferirá parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, referente ao processo e julgamento da Presidente da República por suposto crime de responsabilidade. O grupo escolhido em uma votação nesta segunda-feira começa a trabalhar já no dia seguinte, quando serão eleitos formalmente o presidente e o relator do processo de impeachment. A comissão vai ter até 10 dias úteis para chegar a uma conclusão e fazer sua recomendação à plenária do Senado. Se a maioria dos senadores ratificar a decisão da Câmara em uma votação prevista para meados de maio, Dilma Rousseff será afastada do cargo por até 180 dias à espera de uma sentença definitiva. A reunião começou tensa. O presidente da comissão teve que suspender os trabalhos após uma discussão entre os senadores da oposição e da base aliada. É infâmia dizer que o senador Aécio e Michel Temer estão querendo retirar direitos trabalhadores. Eu só lamento a falta de educação. Vai cometer uma infâmia. Senhoras e senhores senadores, eu lamento a falta de educação. Eu não consegui falar até agora. Vossa Excelência vai falar. Os senadores da base aliada tentaram ainda adiar o processo de votação, alegando que o presidente do Senado não tinha respondido a um questionamento do advogado-geral da União quanto à ingerência de Eduardo Cunha na abertura do processo de impeachment. Apenas os líderes podiam falar nessa fase do processo. O papel deles era o de encaminhar a votação. Voto sim é mais do que uma exigência da nossa própria consciência. É uma exigência da inteligência nacional indignada, senhor presidente. Votamos pelo relatório, encaminhamos o voto pela aprovação do relatório do senador Anastasia. Serão sempre golpistas da Constituição. Por isso encaminho o voto não. Em memória de Leonel Brizola, eu voto pela legalidade.
Eu voto pela constitucionalidade, pela ausência de crime, pela ausência da justa causa, pela inércia inicial desse processo. Eu voto pela manutenção da democracia. Eu voto não à admissibilidade. Os senadores falaram do convencimento de que a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade ou da certeza de que ela era inocente. Refletiram em 20 pronunciamentos uma discussão que envolveu todos os brasileiros desde que, em dezembro do ano passado, Eduardo Cunha acolheu o pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Sabia que teríamos, senhor presidente, muitos ataques, como Vossa Excelência também mencionava outro dia. Aqueles que são fruto do debate político, das ideias, dos argumentos, nós recebemos muito bem. Eles fazem parte do nosso trabalho, eles fazem parte do parlamento na discussão das ideias. Mas, senhor presidente, aqueles ataques de ordem pessoal, estes eu os repilo de modo veemente, por serem insignificantes, desprezíveis e resultado de notório mau caratismo. O processo avançou, sem nenhum sinal do que tem sido chamado GOLPE. Não. Dentro de todos os ritos, transmitido pela televisão ao vivo, o conspirador não se reúne a olhos vistos na televisão. O que desejam os que patrocinam esse processo? Tomarem o poder pelo atalho, subirem a rampa traseira do Palácio do Planalto, entrarem pela porta dos fundos. É isso, senhor presidente, que está em jogo aqui. Por isso, eu encaminho que votemos não ao golpe. Golpe, GOLPE, golpe. Golpe? O impeachment do Collor, o relatório tem 2 linhas, 2 parágrafos. E aconteceu mais rápido que imediatamente. Esse rito aqui, nada a reclamar, e muito menos insinuar que seja um tribunal de exceção. Estamos nesse instante proferindo uma sentença de pronúncia. A presidente da República será afastada de suas funções, temporariamente, para que possamos julgar o mérito com a mesma serenidade e com o mesmo compromisso com o Brasil. Mas não vamos pensar que o povo brasileiro vai arear suas panelas e guardá-las. O nosso povo estará nas ruas, não estará recolhido em suas casas. E panelas areadas estarão prontas para manter a vigilância sobre os nossos mandatos e sobre as decisões que aqui estaremos tomando. Acaba de ser confirmado que o presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, suspendeu o andamento do processo na Câmara. Então, toda essa votação, todos esses trâmites do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff está suspenso por Valdir Maranhão. O presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, voltou atrás e desistiu de anular a sessão que autorizou o processo de impeachment da presidenta Dilma. Polêmica e de curtíssima duração. A decisão que anulou as sessões da votação do impeachment foi revogada pelo próprio Valdir Maranhão menos de 12 horas depois. Na nota, Maranhão não deu explicações. Hoje cedo, na Câmara, Maranhão manteve o silêncio. O Senado Federal aprovou a instauração do processo de impeachment por 55 votos a 22. Foram mais de 20 horas de sessão. 71 senadores tiveram 15 minutos, cada um, para discursar na tribuna. O painel registrava 78 parlamentares na casa no momento da votação, embora no plenário poucos acompanharam toda a sessão. Instaurado agora o processo, Dilma Rousseff fica afastada por até 180 dias. Tem início nova fase na comissão do impeachment, onde é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Dilma Rousseff pode comparecer ou não ao Senado para apresentar defesa. Ao final, a comissão faz novo parecer que deve ser julgado pelo plenário da Casa. A sessão será conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Devem estar presentes pelo menos 41 senadores. A votação é por maioria simples de votos. Se a denúncia for rejeitada, o processo é extinto, mas se aprovada, serão intimados os denunciantes e a defesa. Depois disso, o processo é enviado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que marca uma data para o julgamento. No momento, os senadores devem votar pela absolvição ou condenação de Dilma Rousseff. Se for absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Para condenar, são necessários votos de 2/3 dos senadores, ou seja, 54 dos 81. A sessão durou cerca de 17 horas e entrou pela madrugada. 47 senadores discursaram. No final, o resultado que já era esperado: 59 votos a favor e 21 contra o relatório que pede o julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Agora, a acusação tem o prazo de 48 horas para apresentar o chamado libelo acusatório, um resumo com os fatos e com o pedido de pena, além de indicar 6 testemunhas para serem ouvidas no plenário. Depois disso, a defesa vai ter o mesmo prazo para apresentar os argumentos e indicar o mesmo número de testemunhas. Depois disso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, marcará o início do julgamento final com 10 dias de antecedência. A data provável está entre 23 e 25 de agosto. Dilma chegou ao Senado pouco antes das 9 da manhã, acompanhada do ex-presidente Lula, que assistiu à fala da petista da galeria do Senado, ao lado de ex-ministros e do cantor e compositor Chico Buarque, apoiador histórico do PT. A acusação convidou para acompanhar a fala de Dilma os líderes dos movimentos de rua a favor do impeachment, entre eles os integrantes do MBL. Dilma começou a falar perto das 9h50 da manhã. No discurso, voltou a falar em golpe.
Estamos a um passo da consumação de uma grave ruptura institucional. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. Não é legítimo, como querem os meus acusadores, afastar o chefe de Estado e de governo por não concordarem com o conjunto da obra. Quem afasta o presidente pelo conjunto da obra é o povo, e só o povo nas eleições. Dilma criticou duramente Michel Temer. Um golpe que, se consumado, resultará na eleição indireta de um governo usurpador. Dilma disse que não cometeu crime de responsabilidade. Criticou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Contrariei interesses. Por isso, paguei e pago um elevado preço pessoal pela postura que tive. A presidente afastada admitiu erros na condução do governo e, sem citar o nome do senador Aécio Neves, lembrou da disputa eleitoral de 2014. Desde a proclamação dos resultados eleitorais, os partidos que apoiavam o candidato derrotado nas eleições fizeram de tudo para impedir a minha posse e a estabilidade do meu governo. Disseram que as eleições haviam sido fraudadas, pediram auditoria nas urnas, impugnaram minhas contas eleitorais e, após a minha posse, buscaram de forma desmedida quaisquer fatos que pudessem justificar retoricamente um processo de impeachment. Ricardo Lewandowski coloca a votação o impeachment, coloca em votação o impeachment. Assinalado em verde. A presidência esclarece, peço a atenção de todos, em relação à votação do quesito. O voto sim aprova a condenação, ou seja, a perda do cargo da senhora presidente da República. Aqueles que votam não, votam pela absolvição e consequente arquivamento da denúncia contra a senhora presidente da República. A presidência esclarece ainda que, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, que para aprovação do quesito é necessário o voto sim de 2/3 da composição do Senado Federal para condenar a acusada pelos crimes à perda do cargo. Aqueles que votam não, rejeitam, insisto, o texto do quesito. As senhoras senadoras e os senhores senadores já podem votar. Portanto, nesse momento, todos os senadores sentados em seus assentos, já digitando o voto sobre o impeachment. Se Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade e se deve ser punida com a perda definitiva do mandato, do cargo de presidente da República. Atenção. 80 votos computados. 81. Acaba a votação nesse momento. Podemos abrir a votação. Vamos ouvir. Vai proclamar o resultado do presidente a qualquer momento. Vamos ao resultado? 61 votos sim. Está cassado o mandato da presidente Dilma Rousseff. Ela perde o mandato. A comemoração dos defensores do impeachment, eles comemoram cantando o hino nacional. Vamos ouvir. O placar exatamente confirma exatamente a previsão dos assessores diretos do presidente Michel Temer. 61 votos sim a favor da cassação, da perda de mandato definitiva de Dilma Rousseff. E 20 votos não. Não houve abstenções.